entender a ventilação mecânica. Um assunto que tira o nosso sono e, pior do que isso, que nos faz sentir que nós somos incapazes de entender aquilo de fato. Inclusive, se em algum momento você desistiu da área da fisioterapia hospitalar ou não pensou em seguir ela por não dominar de primeira a ventilação mecânica, saiba que ninguém entende ventilação mecânica na primeira vez. Todo mundo começa do zero. Só que algumas pessoas começam do zero indo para assuntos muito avançados sem entender de fato como a máquina funciona. E quanto mais você entende como o ventilador funciona, você consegue atender qualquer paciente, porque a máquina vai ser sempre a mesma, independente se é um paciente cardíaco, um paciente neurológico, mais grave, menos grave. Por isso é fundamental que você entenda o ventilador e os nossos famosos gráficos. Quando a gente pensa em gráfico do ventilador mecânico, é bem comum que isso gere dúvida, porque a gente não entende o que aqueles traçados significam e tão pouco aqueles números. Mas é importante você saber que os gráficos do ventilador, eles simbolizam o que está acontecendo lá dentro do pulmão do paciente. Então, se você entende o que ele significa, é como se você estivesse exatamente entendendo o que está acontecendo com o seu paciente. Assim, você acerta mais a sua conduta, se sente mais seguro e consegue melhores oportunidades com um único objetivo, que é fazer o seu paciente melhorar. Os gráficos vão exatamente nos mostrar isso. E uma vez que você sabe isso, você sabe se o problema do seu paciente está na inspiração, para receber o ar, ou se o paciente está com problema de exalação, para exalar o ar. Tanto que algumas doenças, como a gente tanto estuda, como por exemplo o DPOC, é um paciente que ele não tem problema para o ar entrar. Por isso que ele fica até com o tórax, bem estufado. Ele não tem problema, o ar chega no pulmão dele, mas ele não consegue exalar o ar. E por isso ele entra em tanta briga com o ventilador, em tanta assincronia ventilatória. Então, uma vez que você identifica, através do gráfico, qual parte é inspiratória e qual parte é exalatória, você consegue entender o que está acontecendo dentro do pulmão do paciente e, através dos parâmetros, ajustar isso, para que o paciente não fique brigando com o ventilador. Quanto mais o paciente briga com o ventilador, mais dias ele fica entubado, maior o risco de infecção e maior o risco de mortalidade. Então, o tempo todo a gente fica tentando identificar o que está errado na máquina, para ele ficar bem durante aquele período de instabilidade e sair fora da UTI e de alta. Essa é a nossa função com o ventilador mecânico. Como então, tá bom? Olha só a posição. Como então funciona o gráfico? Eu coloquei nessa sequência de números, mas talvez se você ver em outra imagem vai estar em outra sequência. Não tem problema. O que você precisa é identificar cada parte do gráfico do ventilador. Se a gente sabe que o ventilador mecânico funciona através exclusivamente de duas válvulas, uma abre e uma fecha, simultaneamente. Nunca as duas ficam fechadas e nunca as duas ficam abertas, porque o ar precisa entrar para o pulmão do paciente e o ar precisa sair do pulmão do paciente. Então a gente vai ter a válvula ins e a válvula ex. Como que vai funcionar então? O nosso paciente ele vai puxar o ar, querer puxar o ar saindo de uma exalação. Então, o ato dele puxar o ar, a válvula inspiratória ela precisa ser aberta. Uma vez que ela se abre, o ar é empurrado para dentro do pulmão do paciente. Esse movimento se chama de disparo, como se fosse o disparo de uma arma, por exemplo, que é o ato que a bala sai da arma. No ventilador mecânico, o disparo é o ato que o ar sai de dentro da máquina. Então, o ar é disparado, a válvula aberta, inspiratória, e é empurrado para que o pulmão do paciente faça uma inspiração. A gente vê isso através desse número 1 no gráfico do ventilador. A válvula, então, olha como faz sentido o gráfico. A válvula abre, o pulmão vai expandir, o ar vai entrar, por isso o gráfico sobe. Então, o pulmão vai expandindo, chega no máximo que ele tem de inspiração, que é o nosso número 2, e aí o paciente já inspirou tudo que ele tinha que expirar. Ele precisa exalar. Então, no número 3, a válvula é fechada, a outra válvula exalatória é aberta e o paciente exala. Por isso, o gráfico cai, porque o paciente começa a soltar o ar, exalar todo o ar do paciente, do pulmão do paciente, até ele exalar tudo, que é o número 4, e começar um novo ciclo respiratório.
Então sempre a válvula inspiratória vai abrir, ser disparada, o ar entra. Atingiu tudo o que ele tinha que atingir, que é o número 2, que é a inspiração, ele vai fazer a transição da ins para ex, jogando o ar para fora. Esse movimento aqui do número 3 é chamado de ciclagem, que é o movimento que a gente sai da inspiração, uma transição, e exala o ar. Então, todo esse movimento aqui é uma transição, e aqui é de fato quando o paciente exala o ar. Por que é importante você saber disso? Porque se você olhar qual que é a normalidade nesse momento na curva do ventilador, você vai saber que é um problema de exalação do paciente. E o que pode acontecer? Se o paciente está com secreção, se o paciente está em broncoespasmo, ele não consegue exalar o ar. O ar entra para ele, mas ele não solta o ar, tudo que ele tinha que soltar. Então ele vai ter diversas anormalidades nesse período do gráfico, que é exalação. Agora, se o paciente tem um problema, um pulmão muito duro, você dá um monte de parâmetro ventilatório, tenta expandir o pulmão dele, mas a complacência, essa distensão dele é muito ruim, o pulmão dele é muito duro, como por exemplo numa fibrose. O problema dele não está aqui na exalação, o problema dele está na inspiração. Então a válvula abre, número 1, ela é disparada, o ar entra, mas ele não consegue entrar tudo que ele precisava. Então ele começa a ter problema aqui, ó. Ele tem problema na parte inspiratória. E você consegue ver o momento inspiratório e expiratório